Bom dia, meus amores, espero que estejam bem. Vamos iniciar nessa manhã de quinta-feira a nossa aula de português. E convido desde já vocês para pegarem o livro de vocês e abrirem na página 64, porque hoje iniciaremos a nossa 8ª unidade, que traz por título Criança também é gente. Nós vamos trabalhar durante toda essa unidade 8 textos que nos remetem à infância. Através desse tema, vamos trabalhar com textos informativos com um gênero textual que nos remete à infância, que nos traz informações sobre a infância. E o que tia Viviane vai pedir de vocês? Que antes de tudo, nós temos hoje uma atividade antes da leitura e uma atividade após a leitura do texto. Então, antes de tudo, tia Viviane vai pedir para que juntamente possamos ler essas duas questõezinhas que estão antes da leitura do texto. Então, antes de fazer a leitura do texto, que tem por título Telefone Sem Fio, nós vamos fazer vamos responder essas duas perguntinhas. E a primeira perguntinha é: leia o título do texto e responda. Você conhece as quadrinhas? O título do texto é Telefone Sem Fio. Mas afinal, tia Viviane, o que são quadrinhas? Quadrinhas, meu amor, é um tipo de verso popular onde pode ser musicalizado. É um tipo de verso onde nós podemos transformar em uma cantiga, nós podemos falar de uma forma mais dinâmica. Esse tipo de verso, ele é formado por 4 estrofes, por isso que ele é chamado de quadrinha. Então, você já conhece essa quadrinha que tem aí através do título? Você lembra de alguma coisa? Você lembra de alguma brincadeira? Sim? Coloque aí ao lado da sua pergunta. Se não, também coloca. Tia Viviane quer saber da sua opinião. E a questão 2 é o seguinte: você já brincou de telefone sem fio? Sim ou não? Eu já brinquei muito na minha infância e eu acho que vocês já conhecem essa brincadeira, né? E depois dessa resposta, vamos à leitura do nosso texto. Convido vocês para fazerem a leitura do texto intitulado Telefone Sem Fio. Vocês vão pausar o vídeo agora, vão fazer a leitura do texto e depois nós voltamos para as orientações e para a discussão do texto. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. E aí, meus amores, depois da leitura, vocês agora sabem do que o texto fala? Telefone sem fio é uma brincadeira muito engraçada, uma brincadeira muito interessante, onde é a brincadeira de dizer na orelha uma determinada frase e aquela frase vai rodando de ouvido em ouvido até chegar de volta na pessoa que disse a frase. E muitas das vezes a resposta que chega não é a mesma que foi enviada. Então, por acontecer essa atividade de dizer ao outro coleguinha uma determinada frase, uma determinada mensagem, a brincadeira se chama Telefone Sem Fio. E o nosso texto fala sobre essa brincadeira, tá certo? Finalizando a nossa leitura, nós vamos para a atividade de fixação do nosso texto, que está do lado do nosso textinho na página 64, onde vocês vão responder as 3 questões relacionadas ao texto. Então, se você faz a leitura, com certeza, sem nenhuma dificuldade, você vai responder essa atividade. Finalizou a atividade sobre o nosso texto? Nós temos aí, na página 65, no Aprendendo um Pouco Mais, uma atividade de 2 questões, onde vai trabalhar com a reescrita de texto, vai revisar a reescrita de texto. Nossas atividades do Aprendendo um Pouco Mais sempre revisam assuntos de gramática que nós já vimos no nosso ano letivo. E não é diferente com esse exercício. Na página 65, só no lado B, nós temos uma atividade com 2 questões, onde a primeira pede que você transforme as frases abaixo em frases interrogativas. Nas nossas últimas aulas, falando de sinais de pontuação, nós
vimos quais são as regrinhas, qual é o sinal de pontuação que nós devemos colocar no final de cada pergunta. Lembra? Então faça uma revisão do que já foi visto e como é que eu posso transformar essas frases em interrogações, em uma frase de interrogação. Modificar apenas um sinal de pontuação. E que sinal de pontuação é esse? Você vai colocar a frase e ele ao finalzinho da sua frase. Transforme e mande o feedback para a tia. E na segunda questão, nós temos aí um texto, onde nas linhas abaixo você vai reescrever ele utilizando ponto final e letra maiúscula corretamente. Então, o texto está aí todo sem sinal de pontuação e através do que já foi visto nas nossas aulas, mediante tudo que já foi visto nas nossas aulas anteriores sobre sinais de pontuação, sobre regras de gramática, você vai reescrever esse texto, ou seja, escrever ele novamente, colocando os sinais de pontuação, ponto final, no final de alguma frase, no final de algum assunto, letra maiúscula quando for necessário. Quando é que é necessário ter letra maiúscula em um texto? Tia repete todos os dias nas nossas aulas, não é verdade, meus queridos? Então, finalizou a reescrita desse texto, você também vai mandar o feedback da atividade para a tia Viviane. É muito importante que tia Viviane acompanhe o seu desenvolvimento. Então, nossa aula de hoje de português se resume a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou com dúvida? Sempre entre em contato com tia Viviane. Espero que tenham gostado da nossa aula. Agradeço pela atenção e até a próxima aula, com muito mais conteúdo. Beijo e bons estudos para vocês!